Olá, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é o nosso podcast Diálogos de Saúde da Marjan Pharma, onde a informação é sempre um remédio muito precioso. Nesse episódio, a gente fala sobre osteoporose e osteoartrite. Qual a diferença entre essas duas patologias? Quais são os sintomas, as formas de tratamento? Quem participa conosco? A médica reumatologista doutora Ana Clara Ribeiro Gazeta e também o médico endocrinologista doutor Leonardo Bandeira. Veio do Recife para participar aqui nos estúdios em São Paulo. Sejam bem-vindos, doutores. Tudo bem? Alegria recebê-los. Prazer. Ótimo. Fez boa viagem, doutor? Tudo certo. Muito bem. Começar falando primeiro sobre as diferenças de, principalmente, identificação desse problema. O diagnóstico, osteoporose, osteoartrite, diagnósticos diferentes com dificuldades diferentes também, não, doutores? Sim, com certeza. A osteoartrite e a osteoporose, elas têm um maior ponto de contato, que é a idade, né? Então, quanto mais tempo a pessoa passa, maior a chance dela ter osteoartrite e osteoporose. A osteoartrite, ela é uma doença degenerativa dos ossos, então vai acontecer um afilamento da cartilagem com degeneração também, e isso pode atingir o osso de uma forma que a gente tenha também umas formações ósseas a mais, que são os famosos bicos de papagaio, que a gente já ouviu falar. A osteoartrite, ela pode acontecer nas mãos, na coluna, no joelho, no quadril, nos pés. É super comum e não necessariamente ela é sintomática. Na verdade, se a gente fizer uma imagem, uma radiografia da coluna de qualquer pessoa acima de 30 anos, a gente já vai ter algumas alterações degenerativas, mas não necessariamente elas serão sintomáticas. Acaba acontecendo esses sintomas, que o principal sintoma da osteoartrite é dor, às vezes inchaço na articulação, e também um aumento do volume da articulação, não necessariamente inchaço, uma junta que fica maior. E isso pode ser queixado pelo paciente, quanto mais tempo vai passando, pior vai ficando essas queixas, se não tiver o tratamento adequado. A Ana falou da osteoartrite, né? Então, para a osteoporose, não tem já essas alterações. A osteoporose, então, ela é assintomática. E isso é importante porque os pacientes acham que tem dor óssea, tem osteoporose. Não é, deve ter osteoartrite. E pode ter os dois juntos, né? Então, a osteoporose não dá dor. A osteoporose é uma condição que deixa os ossos mais fracos, com mais propensão à fratura, mais propensão a quebrar. Só vai ter sintomas se fraturar, ele vai ter o sintoma da fratura. Então, a osteoporose não tem dor até fraturar, é a fraqueza óssea e pode vir concomitantemente com a osteoartrite. Então, o paciente pode ter os dois. Normalmente, se ele tem osteoporose e tem dor, ele tem osteoartrite também. E a dificuldade do diagnóstico não é simplesmente a dor. Na verdade, a gente tem como diagnóstico, às vezes é clínico mesmo da osteoartrite. Então, por exemplo, uma osteoartrite de mão, uma osteoartrite de pé é super visível, né? Então, o dedo, o hallux valgus, que é a famosa joanete, é uma artrose do pé. Os nozinhos nas pontas dos dedos são uma osteoartrite de mão. Então, eu não preciso de uma imagem para avaliar isso. Porém, é sempre interessante que a gente faça uma imagem, principalmente uma radiografia, para entender como que está o espaço articular. Então, geralmente, o diagnóstico da osteoartrite é feito pela queixa clínica e pela imagem, principalmente radiografia, que é diferente da osteoporose, né? A osteoporose, então, como não tem sintomas, vai dar diagnóstico, a não ser que frature. Então, se tem uma fratura osteoporótica, que são aquelas fraturas clássicas, que é coluna, fêmur, rádio e húmero, são as chamadas MOF, Lesion Osteoporotic Fracture, são as fraturas maiores. Você pode dizer que esse paciente tem osteoporose mesmo sem fazer exames. Se não tem fratura, normalmente faz a densitometria óssea, que eu acho que é o exame mais conhecido, né? Que é o que dá o diagnóstico ali densitométrico da osteoporose. Então, mesmo quem não tem fratura, se tiver uma densitometria óssea com osteoporose, que aí tem os scores lá, né? Abaixo de menos 2,5, se tiver na menopausa, enfim. Aí você diz que tem osteoporose. Ou, e a gente pode falar depois, com FRAX, né? Então, o paciente, mesmo sem osteoporose, densitométrica e sem fratura, existe essa ferramenta que tem online na internet. Você vai colocando fatores de risco, idade, tabagismo, uso de medicações, e põe a densitometria, pode pôr a densitometria, se tem artrite reumatoide. Então, você põe fatores de risco para osteoporose e vê se esse paciente tem um risco alto ou não para fraturar. Se tiver um risco alto para fraturar, ela deve ser tratada como osteoporose. Então, essas são as formas de diagnosticar a osteoporose,
diferentemente da osteoartrite. Então é menos clínica, né? A não ser que tenha fratura, já que não tem sinais clínicos, exceto a fratura. Pô, a saúde dos ossos seria um ponto em comum entre essas duas patologias? E aí, avançando para esse ponto em comum, a gente poderia falar de deficiências de nutrientes, vitaminas, e, enfim, que estão faltando ali a partir de uma determinada idade para o osso? Sim, então, na osteoartrite é um pouco diferente da osteoporose, o Dr. Leonardo vai falar, mas na osteoartrite a gente não tem exatamente uma carência nutricional causando a osteoartrite. A gente tem, na verdade, um envelhecimento mesmo que vai causar essa degeneração óssea. O que pode acontecer é que uma deficiência, por exemplo, de consumo de proteínas ou de energia pode acarretar numa fraqueza muscular, aliado também ao sedentarismo e diversos outros fatores, e essa fraqueza muscular pode levar à dor. Tanto que a gente vai falar um pouco mais sobre tratamento. O principal tratamento da osteoartrite é a realização de atividade física e fortalecimento muscular. Pegando o gancho aqui, doutora Ana Clara, a proteína é importante também para a osteoporose, né? Então, a proteína é importante para o músculo e osso se comunicam. Quanto mais músculo, melhor o osso. Então, a proteína é importante também para a saúde óssea. E, claro, cálcio, né, que é o principal componente do osso. Então, todo mundo deve ter uma ingesta diária ali, pelo menos 1 grama de cálcio todo dia, que é aquele cálcio que vai estar ali. O osso está sempre se renovando, né? Você está sempre perdendo o osso e construindo osso novo. O osso está sempre se renovando. Então, ele precisa de cálcio para renovar o osso. Está sempre precisando de cálcio. Todo mundo precisa de cálcio. Então, essa história que a gente vê hoje em dia de que não tome leite, leite faz mal, para com cálcio. Não, quem precisa de cálcio é bezerro, né? Hoje em dia tem gente que fala isso, não é o ser humano. Isso está errado. Todo mundo precisa de cálcio, senão vai fraturar. E aí, uma pessoa jovem, às vezes, sente menos isso, porque tem os ossos ainda fortes, mas quando entra uma mulher que entra na menopausa, o homem mais idoso, vai ter mais risco de fratura se ficou a vida inteira sem consumir cálcio, né? Então, é como a Ana falou, são fatores de risco, você junta fatores de risco. Um dos fatores de risco é a questão nutricional. Se você tem uma baixa ingesta de cálcio, vai ter mais chance de ter fragilidade óssea no futuro. E aí entra também a vitamina D, que também é outro nutriente essencial, porque a vitamina D ela é fundamental para a absorção intestinal do cálcio, para o cálcio e para o osso. E quando o senhor falou que, na verdade, a gente precisa de 1 grama, né? E isso não é pouca coisa não, né? Para você atingir esse 1 grama, a gente fala que que deve consumir pelo menos 3 vezes por dia algum alimento que tem algum leite ou derivado. Então, ou 3 copos de leite, ou iogurte, uma fatia de queijo. Então, se você não tem esse consumo de pelo menos 3 laticínios por dia, você precisa suplementar, né, com cálcio. E aí a gente leva aí para outras, né? Por exemplo, quem é vegano precisa suplementar cálcio, porque não consome quase laticínio. Então, tem essas situações, mas precisa do cálcio, seja pela dieta, seja pela suplementação. Para continuar falando aqui sobre osteoporose, osteoartrite também, mas agora especificamente sobre a osteoporose, a gente tem uma informação importante. Vamos chamar a nossa reportagem e a gente continua a nossa conversa aqui. Vamos acompanhar? De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, a osteoporose afeta cerca de 10 milhões de brasileiros, com maior prevalência em mulheres na pós-menopausa e em homens mais velhos. No entanto, uma parte significativa desses indivíduos desconhece sua condição devido à falta de diagnóstico e rastreamento adequado. Um estudo realizado na Europa em 2016 revelou que 75% das mulheres idosas com alto risco de fraturas osteoporóticas não receberam diagnóstico ou tratamento adequado para osteoporose. No Brasil, essas fraturas estão associadas a cerca de 200 mil mortes por ano. 200 mil mortes por ano. É uma patologia sem sintomas. Isso para o médico é uma dificuldade adicional terrível, não é, doutor? Exato. É o que a gente sempre fala, né? A osteoporose é subdiagnosticada e subtratada. Existem dados que mostram que a osteoporose, uma fratura de fêmur, né, que é o desfecho, o pior desfecho da osteoporose, mata mais do que infarto.
né? Porque fratura o fêmur, vai ficar internado, normalmente já é idoso, Imobilidade. imobilidade, fica internado na UTI, fica por tempo prolongado no hospital, pega uma pneumonia e vai morrer por causa disso. Não por causa da fratura, mas indiretamente mata mais do que doença, do que o infarto, por exemplo. Então, precisa ter essa atenção à osteoporose. Principalmente, e aí eu puxo até o gancho aqui, porque mulher, normalmente, tem um ginecologista que normalmente pede densitometria óssea. Homem, não. Então, homem não. Os homens aí é que existe menos atenção para a osteoporose nos homens, e os homens mais idosos têm osteoporose também. Então, de fato, precisa fazer esse rastreio, cuidar, né, fazer as medidas preventivas, e a parte nutricional, como a gente falou, é importante, e fazer o exame de densitometria óssea, que, em geral, a recomendação é todas as mulheres acima de 65 anos, todos os homens acima de 70, ou antes, se tiver algum fator de risco. Então, todas essas pessoas aí devem, nessa idade, fazer exame de densitometria óssea. Com relação ao diagnóstico, a osteoartrite acaba, como a doutora disse, ela clinicamente é mais visível, né, Sim, doutora? é muito difícil a pessoa ficar em casa com osteoartrite, muito difícil ela não procurar o médico, vai ter uma dor, né? Tem sintoma. A gente acaba tendo uma divisão, na verdade, muitas vezes esses pacientes vão queixar na atenção básica, na clínica médica, vão parar em consultórios de ortopedista e de reumatologia também, então, porque é uma condição também muito comum, né, a osteoartrite, então, com certeza vai procurar ajuda médica. Só adicionando essa questão, né, da osteoporose, uma outra coisa que a gente poderia fazer, às vezes tem lugares que não tem acesso, né, à densitometria óssea. Então, essa ferramenta que a gente já comentou, o Frax, ela é muito interessante porque você consegue avaliar o risco de fratura dos pacientes, mesmo a gente sem ter esse exame em mãos. E às vezes tomar tratamento, tomar medidas contra a osteoporose só com o resultado do Frax. Então, Uma atenção especial também à menopausa. com certeza, sim. Com certeza, assim, geralmente a gente tem as mulheres acabam fazendo menopausa em torno dos 50 anos, né, todas essas mulheres, às vezes, só fazendo uma junção com o período perimenopausa, às vezes ele é doloroso também, então às vezes a gente fica em dúvida, será que a paciente está com uma síndrome de climatérica ou será que é uma osteoartrite que está tendo uma dor, né? E nesse momento da menopausa, às vezes, também a ginecologia acaba pedindo, né, a densitometria, a gente começa a ver um screening mesmo, né, que é uma avaliação prévia aos sintomas, no caso da osteoporose a gente não vai ter sintoma, né, mas uma avaliação prévia até a coisa degringolar, vamos dizer assim. Então, para a gente atuar realmente na prevenção da osteoporose, que é a melhor forma de atuar na osteoporose, porque uma vez que a gente teve a fratura de fêmur, 25% dessas pessoas vão falecer, 50% vão ter algum grau de incapacidade. Então, é um desfecho que a gente não quer atingir. Olha que interessante como é que essa roda acaba girando de um jeito terrível para o paciente, né? Uma fratura que causa imobilidade, que vai causar uma inatividade física completamente absoluta ali. Depressão, então Depressão, imagina um idoso de orientada. 85, 90 anos que fratura o fêmur. Não vai mais voltar a andar, deprime aí. Queria colocar um outro ponto também, que a partir da idade, a gente já falou isso aqui em outros episódios, a absorção de nutrientes acaba prejudicada pela a força da mordida que diminui. A mastigação fica prejudicada, a absorção de nutrientes também. Na verdade, acontece várias coisas, né, com a idade, assim, além da perda de dentes, né, que você acaba diminuindo o dente, você diminui a comida que você precisa de força para mastigar, né, eles perdem papilas gustativas, então, às vezes perde o parceiro ou a parceira, e aí não tem intenção de fazer comida para ele, fica comendo só a bolachinha ao longo do tempo. A gente tem, com certeza, já fez muita investigação do idoso que está emagrecendo muito, a gente fala, meu Deus, a gente precisa achar o câncer dessa pessoa, e no fim, na verdade, é apenas uma ausência de volição de alimentação. Aí a importância do diagnóstico é a suplementação, né? Porque tem que entender o que está faltando e tem que colocar isso na dieta de todo dia, né? E aí a gente volta de novo para a questão da massa muscular. Cada vez mais a gente sabe da importância da massa muscular. Então, esses idosos precisam de musculação e proteína, além do cálcio, obviamente, para os ossos, né? Então, a massa muscular aumenta a longevidade, né, dos idosos. Então, eles precisam disso. E aí eles não querem, porque existe esse conceito de que proteína é para quem faz, né, para quem pega muito peso, para quem é jovem, que vai para academia.
porque quer ficar muito forte, mas não, é saúde. A verdadeira caderneta de poupança É a de músculo. É a ideia de músculos. Essa que é a poupança real. Até porque se você tem mais músculo, você vai cair menos. Se você vai cair menos, você vai fraturar menos, né? Então ainda tem isso, diminui o risco de queda e, consequentemente, o risco de fraturas. E se você tem mais músculo e cai, o músculo vai amortecer, então tem menos chance do osso quebrar numa queda se tem mais massa muscular, né? Então massa muscular é fundamental. Então proteína, como a Ana falou. E de novo cálcio, Esses idosos, eles realmente diminuem muito a ingesta, né, a ingesta calórica como um todo, por causa disso, né? Mastigação, não diminui as papilas gustativas, como ela falou, e aí não quer mais comer, não sente mais prazer em comer, porque não sente mais o gosto. A absorção também diminui. Então, idoso é uma população realmente para ficar de olho, que muitas vezes precisa de suplementação mesmo. E quando a gente fala de suplementação, quando a gente fala de absorção prejudicada, eu queria trazer aqui a questão ligada à cirurgia bariátrica, que faz parte também do contingente de pacientes que vocês têm. E aí a gente tem um quadro aqui chamado Mitos e Verdades, que aí é muito legal que a gente coloca ali uma questão e a gente vai discutir se é mito ou se é verdade. Vamos lá? Só, doutores, a frase é essa. Os pacientes bariátricos estão associados a um risco aumentado de fraturas, especialmente após procedimentos desabsortivos. A ingestão de cálcio apenas da alimentação é suficiente para equilibrar a mineralização óssea nesses pacientes? Isso é mito ou isso é verdade, doutores? Na maioria das vezes não é suficiente, né? Só a alimentação. Na maioria das vezes precisa. Existem 2 tipos de cirurgia bariátrica atualmente, né? Tem o bypass, que mexe no intestino, então mexe mais na questão da absorção, é mais desabsortivo. E tem a sleeve, que mexe só no estômago. Então essa menos, principalmente no bypass, que é mais desabsortivo, normalmente vai precisar de suplementação, porque a alimentação não vai ser suficiente, porque vai ter desabsorção. Então normalmente vai precisar de multivitamínicos, cálcio, vitamina D, enfim, uma suplementação diária desses macronutrientes e minerais, sim. Então, Outra questão é que, falando que a gente não consegue atingir esses valores, principalmente porque quem tem cirurgia bariátrica, a gente costuma dizer que precisa de 2 vezes, geralmente, o valor da quantidade de cálcio diário. Então, se a gente precisa, numa mulher pós-menopausa, de 1.200 miligramas de cálcio por dia, numa pessoa que fez cirurgia bariátrica, você vai precisar de 2.400 miligramas de cálcio por dia. Existem pessoas que tomam esse tanto de leite, de derivados, mas é muito difícil. Então, geralmente, o paciente bariátrico precisa de suplementação mesmo. Bom, a gente tem mais uma expressão, mais uma frase aqui, agora mais relacionada à osteoartrite. Eu queria chamar a atenção aqui dos doutores. Vamos falar sobre isso. Olha só, o sobrepeso é um fator de risco para a osteoartrite. A cirurgia bariátrica pode ser considerada, então, uma solução definitiva em indivíduos com risco elevado para a osteoartrite? Essa pergunta eu quero saber, é mito ou é verdade, doutora? Na verdade, é um mito, né? Assim, apesar da questão do sobrepeso ser um fator de risco para a osteoartrite, a gente entende hoje em dia que a osteoartrite, como uma doença degenerativa, ela tem um fator inflamatório também. Então, o tecido gorduroso, nesse caso, está causando um pouco de inflamação. Então, a perda de peso é interessante, sim, para os pacientes com osteoartrite, mas não é o principal tratamento. Hoje em dia, como eu já comentei, a gente tem a compreensão de que o reforço muscular é mais importante até do que a perda de peso. E acontece muito, que é uma coisa até que junta as 2 perguntas, é que sempre a cirurgia bariátrica ou qualquer dieta restritiva, qualquer paciente que perde muito peso, acaba perdendo massa muscular também. E a perda de massa muscular não é interessante nem para a articulação como um todo e nem para a osteoporose no geral. Então, a perda de peso sem suplementação de proteína ou, eventualmente, adequação do consumo de proteínas, no caso da osteoartrite e de reforço muscular, não vai dar certo. Perda de peso para osteoporose pode ser positiva também, doutor. a questão do peso é interessante, porque o baixo peso é um fator de risco, tá? Mas o peso elevado, a obesidade, também, porque tem a questão inflamatória, tá? Então, o ideal é você ficar naquele peso adequado com massa muscular. Esse é o ponto. Não é ser aquela, né? Existe os falsos magros, né? Que são magros, mas tem muita gordura. Então, o ideal é você ter o peso adequado com massa muscular e pouca gordura. A perda de peso
é um fator de risco no caso da cirurgia bariátrica, e até de remédios. Hoje em dia tá na moda, né? As medicações para peso, que só se fala nisso, semaglutida, tirzepatida, que causam uma perda de peso semelhante à cirurgia bariátrica. Então, em ambos os casos, a perda de peso rápida, acentuada, é um fator de risco para perda óssea. Então, por isso que é importante suplementação aí, nesse caso, cálcio, vitamina D, proteína, exercício físico resistido, né, musculação, para tentar manter a massa muscular, e vai ser bom aí para os ossos. Uma informação muito importante nesse episódio é sobre absorção de cálcio. Na verdade, a gente está falando sobre isso o tempo todo, e eu quero chamar a atenção aqui porque a doutora Ana Clara é uma especialista nesse assunto e tem algo muito importante para dizer sobre esses alimentos que atrapalham a absorção do cálcio, doutora. Perfeito. Então, assim, como o Dr. Leonardo falou, a gente vai adquirir o cálcio principalmente por fontes de leite derivados, então as fontes lácteas, né? Então, existe cálcio vegetal também, existe cálcio em verduras verdes escuras, principalmente brócolis, couve e tudo. Só que o que acontece? A gente tem o que a gente chama de biodisponibilidade de cálcio. Então não adianta só a gente comer o cálcio, a gente precisa absorvê-lo. E existem algumas coisas que podem atrapalhar a absorção de cálcio. Dentre elas, a principal seria a presença de fibras. Então, na verdade, você comer o leite com granola ou o iogurte com granola, você está atrapalhando um pouco a absorção daquele cálcio, por mais que seja triste pensar nisso, né? Mas a presença... repetir essa informação é preciosa. Leite com fibras, leite com granola, iogurte com granola atrapalham um pouco a absorção de cálcio. Então, talvez você tenha que repensar a colocação da sua alimentação. Às vezes, comer a granola com uma fruta separada do iogurte, principalmente se você tem uma osteopenia ou uma osteoporose, que você precisa de um bom consumo de cálcio. E é bom que a fruta seja separada do cálcio mesmo. Exatamente. Então, a presença de ferro também atrapalha a absorção de cálcio. Então, comer um estrogonofe, por exemplo, você não vai absorver direito aquele creme de leite que tá junto. Outras coisas que podem, né? A questão da fibra é por conta também da presença de oxalatos e fitatos, que é o que a gente chama de antinutrientes. Esses antinutrientes estão presentes principalmente nos cálcios de origem nas plantas, né? Que tem cálcio, então, por exemplo, couve, brócolis. Esses antinutrientes, eles são diminuídos a quantidade quando a gente cozinha o alimento. Então, geralmente, essas folhas cozidas têm menos antinutrientes. Então, é inclusive uma dica aí para os veganos, né? Que acabam dependendo um pouco do cálcio alimentar também. Outra coisa que pode alterar é o pH do estômago. Então, quando você tem... A gente precisa de um pH mais ácido para absorção de cálcio, para esse cálcio ficar ionizado. Quando a gente tem a dieta principalmente cheia de plantas, a gente alcaliniza um pouco o pH. Isso também diminui essa absorção. Também a presença de sódio e de cafeína também atrapalham a absorção de cálcio. Ou seja, o leite com café também vai atrapalhar um pouco, o leite com chocolate, que tem oxalato, também vai atrapalhar um pouco. Mas assim, feito é melhor que perfeito, né? Nesse caso, se você só vai tomar o leite com café ou só vai tomar o leite com chocolate, tudo bem. Você só vai tomar o iogurte com granola, tudo bem. A gente vai adequando isso ao longo do dia e eventualmente vai precisar suplementar nesse caso. Então... é algo interessante para a gente avaliar, mas não é definitivo. Claro, são informações, né? São pistas para a gente se conhecer melhor. E quais são os tipos de cálcio que existem no mercado? Quais são essas opções quando a gente fala de suplementação? Então, os principais: carbonato de cálcio, citrato de cálcio, tem também o fosfato de cálcio, né? O fosfato de cálcio tem fósforo, e existem algumas diferenças entre eles, né? O que a gente tem mais é o carbonato, é o que tem, acho que o SUS dá, se não me engano, o carbonato. O citrato é o citrato malato? Pode ser o citrato malato, sim. Então, o carbonato, ele tem mais cálcio elementar, né? Então, o carbonato de cálcio tem mais cálcio que o citrato. São os dois mais comuns, né? Mas o citrato, ele é mais bem tolerado, então ele dá menos problema gastrointestinal. O citrato, ele é melhor absorvido. Então, por exemplo, quem fez bariátrica, que já tem uma desabsorção, é melhor o citrato do que o carbonato. E o citrato não precisa do pH ácido que a Ana Clara falou aqui. Então, o carbonato, ele precisa do pH ácido. Então, por isso que é orientado a tomar até nas refeições, né? Que o pH fica mais ácido. O citrato não. Então, o citrato tem algumas vantagens, apesar de ter menos cálcio elementar na composição. Ele tem algumas vantagens de tolerabilidade e
e melhora a absorção, né, biodisponibilidade. Inclusive nos pacientes que utilizam inibidores de bombas de próton, então omeprazol, pantoprazol, você vai aumentar o pH desse estômago e vai atrapalhar a absorção também. Então, nesse caso, o citrato seria indicado para esses pacientes que são, diria que quase a maioria delas que passam com a gente. Quando a gente fala de vitamina D, aí a gente entra em uma outra questão também, de uma suplementação, de muitas dúvidas por parte dos pacientes, né? Eu acredito que por parte dos médicos também. É um hot topic, né? Vitamina D é um tema que está sempre em alta. Vitamina D, então, é uma vitamina que é muito importante para os ossos. A principal ação da vitamina D é a absorção intestinal de cálcio. Então, você come o cálcio. Se você não tem vitamina D adequada, esse cálcio não vai ser absorvido. Então, ele vai embora, né? Então, basicamente isso. Existe hoje uma série de estudos que mostram que a vitamina D pode ser benéfica para 1 milhão de coisas. E pode ser que seja. Mas o principal é a questão óssea, né? Então, a vitamina D absorve cálcio no osso e com cálcio absorvido, ele absorve cálcio no intestino e com cálcio absorvido, ele vai para o osso. Então, a vitamina D é fundamental aí para essa homeostase do cálcio na saúde óssea. A gente tem alguns valores de referência em relação à vitamina D. Então, hoje em dia, para quem tem fator de risco para osteoporose ou já tem osteoporose, a gente precisa que essa vitamina D sérica esteja acima de 30 e na população geral, que não tem fator de risco, que esse valor seja acima de 20. Isso a gente precisa lembrar, né? De onde vem a vitamina D, né? A vitamina D a gente tem pelo sol, né? Então, a exposição solar faz reações de pele em uma parte do nosso colesterol e isso vai virar vitamina D ativa depois de algumas passagens pelo organismo. Só que assim, hoje em dia, quase as pessoas não se expõem ao sol, todo mundo, a gente anda com roupa assim, né? Todo mundo fechado, né? Então acaba que... Se andar no sol, dá normalmente câncer de pele, usa né? protetor solar, né? Exato, então... Quer dizer, o dermatologista não gosta Essa de sempre discussão é usar protetor solar. interessante. É a gente contra o dermatologista. Sim. Então, o protetor solar, vidro, roupas, tudo isso atrapalha a absorção de vitamina D pela pele e também a idade. Então, a gente estava falando dos idosos, né? A questão da pele ser mais enrugada, isso também diminui a absorção de vitamina D pela pele. Então, muito provavelmente, a gente vai precisar de suplementação da vitamina D nesses casos. Tem um estudo brasileiro que mostrou que o consumo médio de vitamina D no brasileiro, na dieta, são 200 unidades por dia. A dieta em vitamina D é muito pobre, tá? Então é diferente do cálcio que tem os laticínios. Vitamina D tem alguns peixes que tem lá na Escandinávia, não é qualquer peixe, é a principal fonte de vitamina D. Eles não sol, né? Exato. Né? E aí, o consumo na dieta do brasileiro, em média, são 200 unidades. E normalmente, o que se precisa, pelo menos o que se fala para a mulher na pós-menopausa, é pelo menos 800 unidades por dia. E claro, isso pode variar de acordo com os valores que a gente mediu no sangue, né? Pode precisar de mais. Então, basicamente, todo mundo precisa de uma reposição, porque também não vai tomar sol. A maioria não toma sol, principalmente quem está nos grandes centros urbanos não toma sol. Então, quase todo mundo precisa de suplementação de vitamina D, diferentemente do cálcio que tem na dieta, né? E se a dieta for suficiente, você pode não suplementar, a vitamina D é mais difícil. E, normalmente, deve suplementar, quase todo mundo. E um estudo também mostrando que doses pequenas, diárias, também têm essa eficiência. Isso, então tem essa discussão e que a conclusão que se chega doses maiores, existem doses maiores que dão a cada 1 mês, a cada 3 meses, injetáveis. Tudo isso se mostrou inferior às doses orais. Já tem estudo que mostrou aumento de queda em idosos, quem usa essas doses muito altas. Já tem estudo que mostrou aumento de risco. Piora a óssea em quem usa essas doses altas e mais intermitentes. Então, o ideal é usar diária ou semanal. Diário ou semanal, né, doses menores diário ou semanal do que doses maiores em intervalos, né, intervalos maiores. Para a gente continuar falando sobre saúde óssea, a gente tem que falar também da vitamina K2 e do magnésio, porque é uma composição óssea tão importante que precisa de particularidades muito pontuais, não é, doutora?
Sim, sim. Tanto a vitamina K quanto o magnésio fazem parte, eventualmente, do metabolismo ósseo, mas assim, hoje em dia a gente tem uma questão muito preocupada com isso, sendo que, na verdade, tanto a vitamina K quanto o magnésio, a gente tem numa dieta com vegetais. Então, a gente vai indicar a suplementação super necessária, né, de vitamina K e de magnésio para a saúde óssea, principalmente em quem tem uma alimentação que a gente fala mais desnutrida, assim, né? Então, sem componentes de frutas, vegetais e verduras, né? Pode desembalar menos e descascar mais. É lindo de falar, mas nem sempre fácil de praticar. Sim, principalmente na população, como a gente estava falando, nos idosos, né? Assim, assim, hoje em dia a gente tem uma dificuldade de poder aquisitivo também da população, né? Então, às vezes você não consegue comprar os alimentos necessários para uma dieta completa e, eventualmente, a gente vai ficar em falta de alguns nutrientes. Mas nesse caso, vegetais e frutas e legumes geralmente contêm vitamina K e magnésio. Mas eu acho que o importante nesses pacientes que realmente têm alguma questão nutricional, com certeza vale a suplementação. Então, idoso, quem tem alguma restrição alimentar, bariátrico, né? Às vezes vale a pena. Gestante, lactante, que precisa de mais suplementação de minerais. Situações bem pontuais, específicas ali, né? Que são muitas pessoas, no final das contas, né? Muitas. Você vê o número de idosos que tem aumentando. Então, vale, até porque o risco de toxicidade é muito baixo, né? E tem essa dúvida, mas nessas situações eu acho que é válido a suplementação. E falando também, além da saúde óssea, saúde articular, tem uma preciosidade que se chama colágeno, que a gente vai perdendo com os aniversários. Os novembros vão passando, o colágeno vai acabando. Sim, com certeza, sim. Isso faz parte do envelhecimento mesmo, né? Todo mundo vai sentir a perda de colágeno. Por mais que a gente tente fazer procedimentos que segurem um pouco, é muito difícil, né? E a suplementação de colágeno, ela pode eventualmente ter um papel na osteoartrite, mas isso fica subplantado pela importância da atividade física. Então, quando a gente vai pensar no tratamento da osteoartrite, o primeiro lugar, maior grau de evidência científica de tratamento é fortalecimento muscular. Então, realização de atividade física com reforço mesmo, né? E nesse caso, às vezes, o ortopedista fala, né? Eu já vi paciente falar, me pediram para não caminhar, já que eu tenho osteoartrite nos joelhos. E isso, na verdade, é uma falácia que já foi derrubada faz tempo. Pacientes falam E os isso. pacientes ainda falam, e tem médico que ainda fala isso. E não pode, porque, na verdade, é isso. Eu não caminho porque o meu joelho dói. Não, seu joelho dói porque você caminha. Exato, exatamente. E aí aumenta o peso, porque não faz exercício, aí piora mais ainda Piora a sobrecarga. vira um ciclo vicioso, né? Tão falado também quanto o colágeno, tá, o ácido hialurônico, estaria dentro dessa mesma categoria, nessa mesma prateleira? Nesse caso, a gente, falando do ácido hialurônico via oral, acaba sendo menos utilizado do que o ácido hialurônico intraarticular, né? Então, na escadinha de tratamento da osteoartrite, a gente tem, em primeiro lugar, a atividade física, depois a gente tem as infiltrações que podem ser utilizadas, então, com corticoide ou com ácido hialurônico. Aí sim a gente tem um papel interessante, principalmente na analgesia desses pacientes. Existem alguns fitoterápicos que podem ser utilizados também, e dentre eles, aí, com uma evidência, no caso, menor que a atividade física, né, está o colágeno, mas, eventualmente, algumas pessoas têm colágeno na alimentação também pensando em quem tem falta de nutrição, é interessante a suplementação. Mas algumas circunstâncias e situações vão caminhar para um auxílio, para um conhecimento que você vai perceber isso, né? Com relação à osteoporose também, isso é da mesma forma, né, doutor? Da mesma forma. Vamos lá, vamos separar, né? Cálcio, primeira coisa. Se você não faz, como eu falei, aquelas três porções por dia, precisa suplementar o cálcio. E aí ficar atento com essas populações que têm alguma restrição alimentar, vegano, bariátrico, idoso. Normalmente essas pessoas, quem tem intolerância à lactose, né, que não pode tomar, que sente realmente desconforto quando Veganos. laticínios, veganos, então esse pessoal tem que realmente fazer a suplementação de cálcio. Vitamina D, hoje em dia quase todo mundo. Né? Claro, a gente pode dosar no sangue, ver como tá,
até para ajustar a dose ali da suplementação da vitamina D. Mas hoje em dia quase todo mundo precisa fazer uma suplementação. Você pode dar uma dose baixa, que a gente chama de dose de manutenção, que é só para não deixar cair, né? Você manter aqueles níveis de vitamina D, né? E esses outros minerais aí que a gente falou, principalmente o magnésio, a vitamina K, também em situações que tem algum déficit nutricional, né? De novo, idosos, bariátricos, gestantes, lactantes, né? Enfim, quem tem alguma restrição nutricional. Queria só fazer um comentário sobre a suplementação de vitamina D, que hoje em dia é um assunto super em alta aí, né? E assim, a gente tem uma compreensão que a vitamina D são aqueles níveis que a gente falou, precisa estar acima de 30. Não existe essa suposição de que quanto mais melhor, né? A vitamina D, como todo nutriente, tem um grau de toxicidade. Então, como ela aumenta a absorção de cálcio no sangue, se você tem altíssimos níveis de vitamina D no sangue, você vai fazer com que você absorva muito cálcio. E você ter muito cálcio no sangue, você começa a ter problemas, por exemplo, você pode ter alguma questão cardíaca, eventualmente alguma insuficiência renal. Então, isso não é raro hoje em dia com alguns tratamentos com abuso de vitamina D que a gente vê em vários profissionais da saúde fazendo. Esses pacientes estão chegando em pronto-socorros com arritmias ou com insuficiência renal por conta da hipercalcemia causada por essas hiperdoses de vitamina D. E lembrar também que a absorção de vitamina D nossa indicada é via oral. Via oral. Não é via intramuscular ou via intravenosa. Via oral. Por isso que aqui no nosso podcast Diálogos de Saúde, a informação é talvez o remédio mais precioso que a gente lida, que a gente tem e que a gente transita com essa medicação chamada informação. Hoje em dia tem muita desinformação sobre vitamina D, por exemplo. Exatamente. Muito bem. Chegou a hora do nosso quadro aqui, Prosa de Consultório, onde a gente entende, dentro dessa rotina de consultório, algum caso, alguma história que aconteceu exatamente dentro de toda essa dinâmica que a gente conversou aqui. Vamos lá, então? Tá na hora? Prosa de Consultório. Prosa de Consultório de hoje é com a doutora Ana Clara Ribeiro Gazeta, que é médica reumatologista. Participou aqui desse episódio falando sobre a saúde dos ossos. Por favor, doutora, me conte uma boa história que a senhora viveu no consultório, que tem a ver com tudo isso que a gente falou, sobre saúde dos ossos, sobre prevenção, osteoartrite também, por favor. Então, eu tinha uma paciente que tinha artrite reumatoide acompanhando, né, comigo, que ela usava um pouco de corticoide, a gente tinha muita dificuldade de retirar esse corticoide dela, e ela fez uma densitometria que veio osteopenia no tratamento. A osteopenia, a gente não falou muito aqui, né, a gente falou um pouco mais sobre a osteoporose, mas seria um estágio anterior à osteoporose. Então, a gente começa a ter perda de massa óssea, mas não o suficiente para a gente indicar, eventualmente, um tratamento para melhorar essa osteoporose. Então, a gente precisa fazer a prevenção. Porém, nesse caso, eu coloquei essa paciente nessa ferramenta, nesse FRAX que a gente comentou, que avalia os fatores de risco para a osteoporose nesse caso. E essa paciente, como ela tinha artrite reumatoide e ela tinha um uso de corticoide, ela acabou tendo, apesar de uma osteopenia, um alto risco de fraturas nessa avaliação nossa. E eu decidi tratá-la como se ela tivesse uma osteoporose, né, que é a nossa indicação de tratamento. E nesse caso, assim, isso já faz pelo menos aí uns 5 anos, ela ainda não fraturou, e no meu caso, eu fiquei feliz que ela ainda não fraturou, porque é a nossa indicação de tratamento. Mas eu queria, acho que a minha moral da história aqui dessa paciente é que às vezes a gente vai tratar por uma questão clínica, não necessariamente a gente precisa do exame estar alterado da densitometria óssea. A decisão clínica do médico associado a algumas ferramentas também é bem importante, e aumentar aí essa nossa questão do awareness, né, da nossa concepção de osteoporose é muito importante para a gente evitar essa mortalidade excessiva com a osteoporose que está acontecendo hoje em dia. Doutores, eu quero agradecer enormemente a presença de vocês. Foi ótimo, um episódio cheio de informação para o episódio de colecionadores, uma enciclopédia de conhecimento. Muito obrigado, bom retorno aí, doutor, e voltem sempre bem-vindos aqui. Muito obrigado. Agradeço o convite, obrigada. Valeu. Muito obrigado também pela sua companhia. A gente fica por aqui, mas também volta por aqui até um outro episódio com o nosso Diálogo de Saúde aqui na Marjan Pharma. Até a próxima.